Boa noite, pessoas, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos mais uma vez. Nós somos o Instituto Rudá, estamos de volta ao nosso bate-papo sobre o TFG e ao vivo. Lembrando mais uma vez que nossas lives acontecem todas as terças-feiras, às 18 horas, aqui com você no YouTube. Pode entrar pelo Instagram. Então, vão se ligando aí no nosso calendário, porque nós estamos aqui sempre, Facebook, Instagram, YouTube, e não precisa perder nenhum dia, toda semana no nosso bate-papo sobre TFG. Para quem perdeu alguma das nossas conversas, vem com a gente, pode voltar que nossas conversas estão gravadas e a gente vai continuar aqui trazendo um monte de conteúdo toda semana para vocês. Tá? Eu sou Raquel Ferreira e estamos aqui ao vivo com a nossa equipe Rudá, dando todo o suporte e expertise de quem conhece bem do assunto, trazendo bastante informação, troca sobre arquitetura e urbanismo. E na nossa conversa de hoje, para você que está entrando agora, nós vamos continuar falando de TFG, vamos continuar destrinchando assuntos que costumam chegar cheios de tabus, de medos, né? Essa semana, mais uma vez, a gente vai começar a mostrar que na prática a gente não precisa de nada disso, né? Nós vamos falar sobre TFGs que usam produtos com textos. Isso, nem todo TFG tem o mesmo roteiro, né? Muitas vezes a gente tem que montar toda uma monografia, né? Tudo vai depender aí da sua faculdade, né? Das regras que a sua instituição coloca, mas muitos desses TFGs têm como resultado ao produto final uma monografia ou um artigo, ou seja, um produto de texto escrito. É uma etapa que exige, né, um desenvolvimento teórico concentrado no que diz respeito à parte escrita. Então, o aluno precisa organizar suas pesquisas gerais através da escrita, o que envolve algumas normas, revisões, muitas vezes uma área em que alguns alunos se sentem mais desconfortáveis, né, para desenrolar. Mas pode ter toda certeza que se você conseguiu passar por todas as etapas do curso, conseguiu chegar no seu TFG fazendo corretamente cada disciplina, você vai conseguir passar por essa etapa com tranquilidade. O grande desafio aqui é: entendi meu tema? Pesquisei? Tenho informações suficientes? Coletei dados suficientes? E agora? Né? Como que eu começo? Por onde eu começo toda essa parte de texto, toda essa parte escrita? Como desenvolver uma revisão teórica de tudo aquilo que coletou até essa fase? Né? Você vai receber orientações dos professores, de equipes, de quem tiver disponível ou organizado para você na sua faculdade, e aí você vai pegar essas informações. Aí é com o aluno, né? Como que nós vamos desenvolver isso? Vamos entender? Vamos entender como funciona essa parte de construção de texto para, né, um desenvolvimento de um TFG? Né? Para entender isso, a gente vai começar, para esse início de conversa, né, vamos de novo contar com a nossa equipe. Hoje aqui nós estamos com a Tércia Oliveira. Oi, Tércia. Oi, Olá, Raquel. Oi, boa tudo noite para bem? todos. Bom estar aqui João novamente. Carlos, João Carlos Correia também está aqui com a gente. Olá, Raquel. Olá, Tessa. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Nós, do Instituto Boa Rudá, sempre noite, propomos João. um bom papo. Boa noite, João. E aqui também hoje temos Ana Carolina Capelosa, que também está aqui com a gente hoje. Olá, gente, boa noite. Feliz em estar aqui com vocês mais um dia. Oi, Carol, boa noite, então. Vamos começar esse papo, porque, na verdade, todos nós já passamos pelo TFG para chegar até aqui, para conversar sobre isso, né? Todos nós já enfrentamos muitas dúvidas, já passamos por vários questionamentos e fizemos o nosso TFG.
No nosso caso particular aqui, nós quatro, nós tivemos essa etapa de texto, né? E a gente vai contar um pouco como foi nossa experiência, como foi que nós tiramos essas dúvidas e como foi que a gente conseguiu desenvolver esse TFG ou essa parte textual do TFG, né? Eu vou chamar para conversar aqui com a gente o João Carlos. Conta para a gente, João, como que foi sua experiência, como que você vivenciou e como foi que você parte teórica? Bom, pessoal, o seguinte, eu quando fiz na minha época chamava TGI, né, Trabalho de Graduação Interdisciplinar. Então, o meu tema foi uma urbanização de favela numa cidade na Grande São Paulo, chamada Diadema, e por coincidência eu fazia estágio também nessa prefeitura na área de urbanização de favela. Então, foi unir o útil ao agradável. Por isso que o estágio é importante, às vezes te abre bons caminhos. Eu, na realidade, fiz esse trabalho todo, fui pesquisar bastante, né, sobre esse assunto, não era só fazer um projeto simplesmente, está aqui o plano de urbanização e tudo certo. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com os moradores, não era uma favela muito grande, era 50 famílias, não deu para conversar com praticamente todo mundo. E as referências teóricas, né, as bibliográficas, não havia muito na época, mas tinha trabalhos feitos, né, pelo pessoal da professora Emília Maricato, que era uma referência, do professor Nabil Bonduque, outra referência na área da habitação social, e um pessoal também que, na época, que estava trabalhando com esse tema na Escola de Engenharia da USP, a Politécnica, que tinha aberto um curso de mestrado, então também estava efervescendo esse assunto por lá. E o meu chefe, à época, fazia esse mestrado, então a gente tinha um bom material. Mas ainda fechando, né, só esse começo, o que é importante você pesquisar é ir atrás das informações, né? Hoje está mais fácil, a internet está aí, e tem livros hoje, tem muito material tratando sobre esse assunto. Então, para mim teve essa facilidade, mas isso foi necessário que eu fizesse várias pesquisas para fazer essa monografia sobre o assunto. É isso, por enquanto. Raquel sem voz. Raquel voltou. Raquel voltou. Então, que ótimo, João. Você encontrou bastante pesquisa, né? Talvez hoje em dia tenha até mais para desenvolver esse assunto. E você, Tércia, como é que foi seu processo? Meu processo foi um parto. Eu acho legal porque assim, né, os alunos acham que a gente está lá hoje como professor e que tudo foi tudo muito simples, né? Que professor, na verdade, não tem perrengue nenhum, que a gente não passa por essas etapas também sofredoras, né? Eu acho que o problema maior do TFG é justamente a avaliação, ninguém gosta de ser avaliado, então talvez esse seja o maior problema, né, de todo mundo, de todos os alunos. Mas, enfim, eu na época também fazia estágio com obra, e eu parti meu TFG para a área de tecnologia da construção, e também foi na área de habitação de interesse social. Então, foi uma proposta de uso do solo cimento, e a minha proposta do TFG não era projeto, e sim aplicação de uma tecnologia para baratear o custo da casa, né? E ao final eu fiz um comparativo em dólar, inclusive, por orientação que eu tive. Aliás, eu tive a felicidade de ter uma pessoa que já tinha trabalhado com solo cimento, já tinha feito algumas experiências com solo cimento numa cidade aqui vizinha, então fez parte da minha pesquisa, inclusive essa visita nessas casas já construídas, né? E principalmente essa parte de conforto, de patologias, né? Que eu fui lá para conhecer se realmente estava funcionando. E esse arquiteto, que foi o Mauro Freitas, que foi o primeiro arquiteto que eu trabalhei logo que eu acabei o meu TFG, ele acabou me convidando para trabalhar com ele,
e, consequentemente, a gente acabou construindo algumas casas em Araraquara depois, né? Toda vez que eu encontro com o Mauro, ele ainda comenta, tá lá, né? Fotinha, eu novinha na época, né? Trabalhando lá com ele nesse projeto Solo Cimento. Eu fui até São Paulo buscar informação, porque assim, eu fiz a faculdade, a gente não tinha um acervo muito grande de biblioteca, a gente não tinha internet, né? Então eu fui até a BCP para procurar informação, por orientação até do Mauro, né? O Mauro não era meu orientador, tá? O Mauro foi uma pessoa que indicou, a coordenadora do curso na época me indicou, porque sabia que ele tinha feito esse trabalho já. E aí eu fui até São Paulo, fui lá no IPT e fui na BCP, para conhecer melhor o que seria o solo cimento. Então, eu fui buscar informação lá, né? E aí, depois, a gente tem aquele monte de coisa que a gente... Né, tenho até hoje essas apostilas, um monte de apostila, um monte de coisa. E aí a gente fica assim, faço o que com isso agora, né? Faço o que, por onde eu começo, né? Então, assim, o conselho que eu dou, assim, diante daquilo que eu fiz, né, do que eu presenciei, é a gente começar a organizar a documentação desse material, selecionando aquilo que a gente realmente entende que é necessário no trabalho, né? E aí a gente selecionar isso, acho que a Carol vai falar um pouco dessa coisa da documentação, né? Então, mas assim, da gente separar o que é realmente necessário, porque a gente faz leitura de um monte de coisa, né? E aí depois a gente fala, nossa, e eu vou colocar isso tudo no meu trabalho? Né? Não vou, né? Então, o papel do orientador aí é muito importante na hora desse recorte, né? E assim, então foi legal, foi uma experiência bastante interessante, que no final das contas me deu até um emprego pós minha colação, né? Muito positivo, muito positivo. E fica muito claro também que, no seu caso, assim como depois vou explicar um pouquinho como foi meu processo, você também precisou de uma complementação teórica na pesquisa de campo, né? E isso são informações que é preciso saber organizar, né? Não é simples. Então, acho que é importante a gente sempre colocar que a gente passou por isso também, e não foi fácil, né? Sim. Carol, conta pra gente como foi essa experiência. Bom, eu fiz um trabalho, foi um loteamento urbano. Então, a proposta dele era tentar trazer aspectos de segurança através do desenho urbano, né? Então, como estava um boom muito grande de condomínios fechados em Bauru, né? Eu fiz a faculdade em Prudente, mas eu escolhi, assim como muitos alunos escolhem a cidade natal para o desenvolvimento do TFG, exatamente por já conhecer aquele espaço, entender um pouco mais como funciona, né? Ver quais as áreas precisam mais de ajuda, de auxílio. Então, o meu TCC veio da cidade de onde eu nasci, né? E aí, eu já tinha feito uma iniciação científica dentro desse assunto, estudando os loteamentos fechados. Então, a partir desses loteamentos, eu comecei a entender o porquê as pessoas mudavam para esses loteamentos que são tão complicados para a cidade, que truncam tanto uma cidade, né? Que dificultam o direito de ir e vir das pessoas e que acabam fechando lugares que são públicos, né? Então, o que eu queria trazer no meu TCC era o que eu posso fazer para um loteamento aberto se tornar seguro, para as pessoas quererem morar naquele espaço, né? Então, eu trabalhei com um segmento populacional médio, né? Que são as pessoas que estavam indo para condomínios de loteamentos fechados médios. E aí, a partir deles, tentar trabalhar o desenho urbano, né, e os aspectos da vegetação e tudo mais, para que as pessoas pudessem mudar para um loteamento aberto se sentindo seguros, né? O principal problema desse tema foi a bibliografia, né? Não tinha muito TCC sobre isso, então o que a gente optou por fazer foi ver, então, como as pessoas analisavam faziam análise, né, de um objeto urbano. Então, peguei TCCs que falavam sobre análise urbana, e aí peguei alguns livros que falam sobre segurança e insegurança urbana, para tentar trabalhar esses aspectos e trazer um resultado físico legal aí dentro do loteamento, né? Então, trabalhei com muitas informações de prefeitura, para entender, então, como que podia implantar os loteamentos, quais eram as normas urbanas, né? Então, foi um pensamento mais macro, né? Diferente de um pensamento de arquitetura, que é um pouco mais micro.
Então, o que acontece? A gente tem que entender quais são as diferenças desses objetos de estudo, né? Então, para um loteamento urbano, é diferente a pesquisa que você vai fazer para um projeto de arquitetura, que é diferente para um projeto de imobiliário. Então, as escalas que a gente tem para trabalhar são muito distintas. Então, como trazer isso para a nossa realidade? Né? Então, eu acho que é válido aí a gente discutir um pouquinho sobre isso, Raquel. Ótimo. A Carol falou uma coisa muito importante, e a gente já vai falar um pouquinho sobre esses desenvolvimentos também. E é um assunto muito legal que a gente vai e pode trazer. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, dá um alô aqui para a gente, que é sobre coisas que vão te acrescentar na área acadêmica, como iniciação científica, projeto de extensão, que auxiliaram muito a Carol a desenvolver o TFG dela, né? Porque uma coisa, um processo de pesquisa que você já inicia na graduação, né? Oferecem isso em formatos diferentes, você precisa se informar sobre essas regras na sua escola, como funciona, mas a iniciação científica, ela auxilia, né, como a Carol já fez, auxilia bastante a você, quando chegar no TFG, já ter uma base, né? Isso pode ser um assunto para a gente trazer em outros momentos. Dá um alô aí se você quer entender um pouquinho como que funciona de uma maneira geral. Claro que cada faculdade tem a sua forma de conduzir, né? E a gente viu objetos de pesquisa que vão, né, da edificação coletiva, como o João falou, né, de um assunto de edificação, mas com uma proposta técnica muito importante, muito relevante, como o da Pérsia, né, e um tema que está já à escala do urbanismo, que é o que a Carol trouxe, que foi a pesquisa dela. Né? No meu caso particular, eu trabalhei na área da edificação, também foi um perrengue, não foi simples, como a Tessa falou, foi muito difícil. Eu realmente arrumei uma bela encrenca para mim, mas foi muito gratificante e eu acho que aprendi bastante. O meu desafio foi trabalhar com presidiárias femininas, né? Na verdade, com o sistema penitenciário, o que é muito difícil, porque a gente tem que entender de regras que não estão dentro do universo arquitetônico, né? E inicialmente, né, como a Carol colocou aqui, tem gente que busca pela própria cidade, tem gente que busca pela experiência técnica, cada um vai ter uma motivação inicial e a maioria das vezes a gente não sabe qual o tamanho da encrenca que a gente está encarando, né? Como diz a Terra, o tamanho da sua encrenca. Mas a minha encrenca foi uma motivação social, né? Que seres humanos, e a partir de perder a liberdade, que é um dos nossos bens mais preciosos da vida, você perder a liberdade é uma coisa muito complexa. E eu comecei de uma motivação, que são as mulheres que perdem a liberdade e acabam tendo filhos, e esses filhos pagando por uma pena que é da mãe. Então, isso foi muito complexo em vários sentidos, porque eu fui buscar referências teóricas, né, que vão lá de Michel Foucault, sobre o ser humano, a relação social, sobre penas, né, como você castigar ou punir o próximo, né? E se isso deve ou não, quais as consequências da punição, né? De um ser humano punir o outro. Isso foi uma parte teórica muito intensa, que eu precisei de uma coletânea muito grande de textos para me embasar. E depois eu me deparei com assuntos técnicos, como encontrar uma apostila, né, que eu não sabia antes que ela existia, uma apostila pronta sobre projetos arquitetônicos penitenciários, com regras e normas muito rígidas. Porém, minha encrenca não acabou aí, eu ainda tinha decidido que, no meio da minha pesquisa, da coleta de dados, que eu ia fazer um centro de ressocialização e não de punição. Para isso, não tinham regras, né? Você começa a entrar num novo campo, que é novas configurações de espaços que precisam ressocializar a partir dessa ideia, né? De sair da ideia de punição. E aí entrei em novas técnicas, como a PAC, que aí veio uma outra apostila com informações de novas formas de se pensar arquitetura, né? Para essa ressocialização das pessoas que foram sentenciadas para a sociedade.
E a arquitetura, ela é um intermediador de todas essas relações. Eu tive uma imensidão de documentos nas minhas mãos, né? Documentos técnicos, regras, normas, documentos muito teóricos e muito profundos sobre a existência humana. E, felizmente, nesse momento, eu tive a orientação de vários professores que eu fui buscando, fui encontrando, e que me ajudaram a organizar essa monografia e criar uma sequência, né, que eu consegui organizar isso depois. Teve o desafio projetual, que também foi um novo desafio. Mas, e uma das coisas que eu senti muita necessidade foi a pesquisa de campo. Porque a pesquisa de campo, eu precisava entender o que era aquela realidade para além dos livros, né? Para além das normas, para além de tudo isso, porque a gente está falando de diferentes arquiteturas para um mesmo sistema de punição, né? Então, foi bem difícil, foi bem complexo, me trouxe muita angústia no processo, mas eu acho que foi um aprendizado e tanto. E essa organização de documentação, ela não precisa ser um caos, não precisa ser confusa, como a gente tem mencionado aqui, é preciso simplesmente você entender qual o método adequado para isso, né? A Carol pode explicar um pouco para a gente como que como funciona para você organizar essa documentação, como que a gente pode seguir o aluno que estiver enfrentando toda essa gama de informações. Raquel, esse momento é um momento de confusão, né? Você começa a ver um monte de coisa que você pesquisou, vários tipos de documentação, né? Então, a gente vai ter aí os TCCs que foram feitos. É muito legal vocês pesquisarem, hoje a gente tem essa possibilidade. Pesquisem, então, na internet, nos bancos, né, de TCCs, tem várias faculdades que disponibilizam. E também procure aí no da sua faculdade, né? Se alguém já fez algum tema parecido com o seu, para entender, né, ver como é que foi feito e tudo mais. Então, a gente tem esses TCCs, a gente tem os nossos livros, as teorias, a gente tem pesquisa de campo, né? Então, que é muito importante, às vezes a gente fala, ai, meu, que droga, né? Vamos fazer tudo isso outra vez? Gente, isso é essencial, tá? Vamos entender a região, vamos entender o entorno, dependendo da sua escala, a gente tem que ampliar um pouquinho mais, ou a gente pode diminuir um pouquinho esse recorte, mas é essencial a gente fazer um estudo de toda a área de intervenção para entender o que aquela área precisa e também o que o nosso empreendimento vai afetar aquelas pessoas, né? A gente não vai só colocar um objeto ali e aquilo vai se perder, não, ele vai ficar dentro da realidade, da vida de muita gente, né? Então, a gente também tem essas análises, a gente tem, às vezes, entrevistas, né? Estudos de caso, que também são muito legais, então, assim, vamos pegar algum lugar que trabalha coisas que eu quero trabalhar, vamos lá, então, né? Vamos fazer uma análise, entender como é isso. Então, aí a gente tem essas visitas e tudo mais, e aí, tá, mas não tem, aqui tem um ou tem dois. Então, vamos fazer um estudo realmente estudo de caso, né? Não uma visita técnica, vamos fazer um estudo de uma referência, entender, então, o que essa referência tem através da internet. Então, vamos dar um Google para ver a localização, vamos ver se tem algum site, se o arquiteto disponibiliza na página dele, né, ou o engenheiro disponibiliza as informações do projeto. Algumas vezes tem até um breve histórico ali de como ele trabalhou, o que ele teve de dificuldade, né? Então, às vezes, até como ele resolveu essa dificuldade, que também é muito importante para a gente. E aí, como a Tércia falou, todo mundo passa por essas etapas, então a gente também passou, né? Então, por mais que os alunos às vezes falem, ai, professora, você não sabe, né? Tem que fazer um monte de coisa. Sim, a gente sabe, a gente já fez, e a gente sabe que é um processo difícil. Mas, ao longo do tempo, isso vai se tornando uma constante, e aí a sua vida profissional vai tendo novos desafios, né? Então, esses degrauzinhos aí que a gente tem que subir são essenciais, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Uma dica é a gente começar desde o início tentando organizar tudo certinho, né? Então, preparem aí post-its, papéis e pastas separadas, né? Hoje a gente tem mais pastas digitais, né? Ou físicas também. Então, vamos separar e colocar aí o que é do meu tema específico, o que significa, por exemplo, às vezes um tema recortado, né? Então, se eu estou estudando um projeto urbano, e ali está falando de impacto de vizinhança, o outro está falando de loteamentos com algum problema de vigilância, alguma coisa assim, ambiental.
Então, vamos fazer essas pastinhas separadas e colocar as nossas referências ali, né? Dos TCCs que a gente leu, por exemplo, o que tem de interessante? Ah, foi o estudo de caso, foi o projeto de referência, né? O que a gente consegue harmonizar disso tudo? E aí, eu sou do velho e bom Word, mas vocês também têm outras tecnologias aí, né? Muitos outros aplicativos para fazer isso. Mas separem um arquivo único, começa a montar, né? Então, o que eu tenho sobre esse assunto? Ah, eu tenho isso, isso, isso e isso. O que eu tenho sobre esse assunto? Isso, isso, isso e isso. Porque daí, a hora que você começar a escrever, você lê esse conjunto de referências já sintetizado, né? E começa a escrever aos poucos. É uma coisa que demora? Sim, gente, demora, né? Porque a gente tem que ler, entender e depois pensar em como a gente vai trazer para o nosso público entender o que a gente está querendo dizer, né? Então, a monografia, para os cursos que exigem isso, não é uma mera formalidade. Ela está aí para nos ajudar a desenvolver o projeto, né? Então, vamos aproveitar isso, não vamos fazer disso um fardo, né? Vamos aproveitar esses momentos para estudar mesmo, para entender. Então, se você é mais do projeto, se você não gosta tanto da leitura, vamos pegar mais estudos de caso, né? Vamos entender, mas aí não é pegar e ler, né? Vamos rabiscar, vamos entender como que o arquiteto fez aquilo, como o engenheiro fez aquilo, né? Se tem iluminação, se tem ventilação, declividade, e aí tudo mais vai depender do seu objeto de estudo, né? Então, essa eu acho que é uma sequência de etapas muito interessante, né? Então, eu, por exemplo, fazia como, né? Faço até hoje. Eu pego post-its coloridos. Então, assim, para o tema 1 eu uso verde, para o tema 2 eu uso rosa. E aí eu vou grifando esses textos e quando eu vou escrever, eu pego tudo que está na mesma cor e começo a partir deles. Né? Então, acho que é uma boa dica. E aí, como que a gente começa a escrever, né? Então, vamos pensar assim, olha, a pessoa que vai ler o meu tema provavelmente está interessada em entender como eu vou resolver esse problema, né? Então, o que eu tento resolver? É isso que tem que estar escrito, né? Qual é o problema e como eu vou fazer aquilo se desenvolver? Então, se a gente vai trabalhar, como no caso da Raquel, com penitenciárias, quais são os primeiros problemas? A falta de liberdade, a dificuldade de adaptação, né? Os problemas que isso traz. E aí, se elas são mães, como que elas vão trabalhar essa questão dos filhos, né? Como que elas vão poder ter acesso a isso? E o aspecto principal é como isso vai ser devolvido para a sociedade, como essas pessoas vão poder se integrar novamente para a sociedade. Então, é um problema muito mais sério do que um problema arquitetônico. Mas a arquitetura e o urbanismo e a engenharia tem muito disso, gente. A gente está aqui para resolver pequenas coisas, mas, né, devolvendo para a sociedade uma solução para um problema muito maior. Então, acho que é isso, Raquel. Muito bom, gente. Ótimas dicas. Vamos entender um pouco, né, dessa seleção de informações, né, dependendo do seu objeto de estudo. Acho que a Carol deu um grande panorama aqui sobre como a gente pode se organizar, né, e existem várias formas de organização, cada um vai encontrar a sua, mas existem técnicas muito positivas e muito construtivas, e acho que a Carol deu um panorama geral sobre isso aqui. João Carlos, fala um pouco para a gente sobre essa seleção de informações, o que é esse objeto de estudo, como que você faz para desenvolver a partir daí. Bom, o que a Carol falou, na realidade, eu vou traduzir rapidamente, chama-se uma metodologia que você vai criar a sua, né? E isso é importante porque cada um tem seu método. Ela usou o post-it, né, que no tema 1 ela usa verde, no tema 2 ela usa Barbie, né, que é o rosinha, né, como você falou, né? E assim vai. E essa organização que ela é importante. Quer dizer, no meu caso, eu tinha as informações um pouco mais na mão, mas isso não significou que eu não tive que sair correndo atrás, né? Fui para as bibliotecas, fui dar uma olhada, fui ver quem fez, como é que faz, conversei com vários profissionais, né? Eu, quando fiz o meu trabalho,
a minha escola estava em crise, né? Então foi uma mudança de um monte de professores, mas isso aí era um problema interno, mas deu tudo certo, né? E esse método de você pesquisar e selecionar as informações parte do princípio que é o seguinte, que eu gosto de dizer. Um trabalho de graduação, ou seja, o TCC, TFG, seja lá o nome que queiram dar, ele parte de um problema. Ele não é um trabalho, agora eu preciso fazer isso no 10º semestre ou no 5º ano, eu vou fazer uma creche. Legal, mas você tem que pesquisar. A creche é um problema do ponto de vista, eu vou fazer na cidade X. Essa cidade precisa dessa creche? Né? Há uma demanda. Encare sempre o teu trabalho de graduação como algo positivo, como algo que realmente vai ser necessário para o local em que você vai fazer esse trabalho, né? A gente chama um pouco a atenção de você sempre pesquisar. Quer dizer, eu acabei de falar de creche, mas se você olhar e for nos dados estatísticos, por exemplo, que agora estão fresquinhos do IBGE, se você olhar a pirâmide etária, talvez a gente não está precisando mais de creche. Nós estamos precisando de locais para socializar melhor e garantir uma vida melhor para as pessoas com mais idade, né? Ou seja, nós temos uma base que a gente tem esse triângulo, a base está muito estreita e o meio e cima estão começando a aumentar. Então, só para dar um exemplo de uma creche, vou fazer então uma creche? Precisa, né? O tema da Raquel, que ela falou, é um tema muito legal. Eu pude orientar 2 trabalhos nessa área de sistema prisional, né? Isso dá uma discussão maravilhosa. Fica mais legal fazer a discussão do que fazer o projeto em si, né, Raquel? Pelas informações que você vai coletando e vai sabendo os nuances. É bem desafiador, bem desafiador. Bem legal isso, né? Então, essa coisa que você tem que ir atrás. O problema é esse, ou pode ser uma creche, uma escola, uma clínica, uma UBS, ou um corpo de bombeiros, ou um centro cultural. Os temas são diversos, né? O mais interessante, que eu, pelo menos, gosto muito, são temas que busquem o lado social, né? Não assim, vou fazer a residência do meu tio. Pode ser, mas isso não vai levar a pesquisa necessária e nem o envolvimento que seria legal de você ter no teu último trabalho de faculdade, né? Isso, e é importante também a gente lembrar, né, João, que o viés social ele está sempre como um assunto importante e uma responsabilidade do arquiteto, né? Por isso que ele é mais gostoso de fazer, né? Na hora que você começa essa pesquisa e organizar pela sua metodologia, né? Os post-its, como a Carol falou, é uma metodologia. Eu fiz uma diferença, né? Na época também não tinha computadores, né, na mão. Então, eu criei uma sala de QG, que eu chamava de QG, né? E eu pendurei um monte de coisa nas paredes. E tinha uma setinha, aqui fala disso, no outro montinho fala daquilo. E assim eu fui montando, né? E uma sala. E eu usei essa metodologia no meu mestrado, funcionou, né? E aí você vai juntando essas coisas. E algo importante que a Carol falou, fechando um pouco esse assunto, é o seguinte: você coleciona o material, você tem que ler esse material, separar o que vai te interessar, certo? Os fichamentos de livros são importantes, mas cuidado. E esse cuidado tem que ter, que é copiar as coisas. Você tem que ler e interpretar. Você pode chamar, o fulano falou isso, ou, conforme diz o autor tal, põe entre aspas, letra... Tem toda uma metodologia, a BNT dá isso tranquilo, mas cuidado com isso, porque é legal, é interessante, mas você tem que tomar esses cuidados e sempre.
um trabalho de graduação, ele não é um trabalho, uma dissertação de mestrado e nem uma tese de doutorado. Ele, na realidade, vai apresentar um problema e vai demonstrar que esse problema é necessário, aí você parte para o projeto de solução do problema. Então, é isso. Cria uma metodologia, cada um cria a sua, e realmente hoje, com as pastas que tem virtuais que você pode criar no teu notebook, no teu computador, aí é muito mais tranquilo e fácil. Deixa eu passar um pouco a palavra para a Tércia ali. Tá, louca para falar. Estou gostando da discussão, tá? Ótima. Eu acho que essa questão da metodologia é muito, muito séria, né? A gente tem que realmente fazer aquilo que nos deixa confortável, aquilo que deixa a gente com mais facilidade de chegar ao resultado. Então, é esse caminho que a gente tem que buscar, né? Essa questão da leitura e da busca da informação, a gente tem que focar sempre, né? Quando a gente começa a buscar, ler, mas a ideia disso tudo, dessa pesquisa, é que a gente deixe muito claro, né, que a gente entendeu o que é o objeto do que a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Então, se é uma creche, uma penitenciária, uma habitação, um loteamento, não interessa qual seja o objeto, a gente tem que buscar essa informação e selecionar aqueles conceitos que são mais adequados para aquilo que você imagina para o seu projeto, né? E a gente tem que botar muito em mente que toda essa parte de leitura e de escrita, né, seja monografia ou artigo, ela faz parte da tua justificativa teórica. Ou seja, as minhas tomadas de decisão no meu projeto estão baseadas naquilo que eu li, né? Então, esse questionamento que vai ter na banca depois deixa você muito confortável quando você tiver o conhecimento sobre aquilo que vai ser perguntado. E tendo em mente que o teu projeto e teu trabalho, quem sabe mais dele é você que foi lá e pesquisou e escreveu, né? Como são assuntos que são comuns, e os professores têm conhecimento sobre também esse tema, né? Alguns temas a gente não tem conhecimento. Né? Vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje, de trabalhos que a gente tem participado de bancas, que são, assim, uma escola para autista, né? Eu nunca fiz um projeto para autista, eu nunca trabalhei. Já trabalhei, sim, dentro da escola, já trabalhei com escola especial, na época não era nem uma questão inclusiva ainda, efetivamente, mas sim, eu fiz um projeto para vários tipos de deficiências, né? Era uma escola pública, inclusive, do município que eu trabalhei na prefeitura, mas não foi um objeto específico de pesquisa como é hoje, né? Esses projetos que estão vindo aí nessa contribuição social que a Raquel, o João falaram, né? Então, assim, tem objetos que realmente não estão de buscar informação. Você vai ter que buscar essa informação com gente que usa, com gente que trabalha com essas pessoas. Porque aí entra onde a gente começa a separar daquilo que a gente leu e daquilo que a gente efetivamente vai aplicar no projeto. É o que a gente chama de recorte, né? Então, eu começo lá falando vou lendo sobre aquilo outro, documento isso tudo, separo o que é de interesse efetivamente no meu trabalho, para que eu possa usar isso depois no meu texto, né? Que aí eu vou falar sobre aquele tema que eu escolhi. E aí, também é muito importante, dentro desse processo todo, a gente começar a entender quem vai usar, o perfil desse usuário, o tipo de usuário, né? Tem projetos que são coletivos, que são de acesso público, que a gente tem tanto o usuário direto, né? Vamos pegar uma escola como exemplo, a gente tem o aluno como objeto e o professor, né? Como usuário básico daquele espaço, mas nós temos também os funcionários que vão trabalhar ali, os prestadores de serviços, né? E assim por diante. Então, a gente tem que entender o perfil, quem é que vai usar? A gente tem que fazer essa pesquisa também. Isso também tem que ser muito, 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 muito organizado, né? Muito, muito certo ali, para que a gente possa
dar o segundo passo no trabalho, né? Então, tudo isso faz parte dessa parte de levantamento. E aí, a gente também fazer o entendimento, e eu acho que é legal a Carol falar um pouco sobre isso, né? De onde nós vamos fazer o projeto. Se é uma monografia, nós estamos falando sobre um tema, seja ele qual for, né? É um projeto, um estudo, um plano, seja ele qual for o tema, mas tem que ter um produto ali escrito também, né? Nós temos também que passar pela fase de que esse plano, esse projeto, em algum momento ele vai ser projetado em algum lugar, né? Então, essa pesquisa do local do projeto, né, da análise morfológica do espaço urbano para definição do terreno, né, do local onde vai ser projetado, as análises de relações que vão acontecer desse espaço, desse elemento físico, desse impacto desse elemento físico com o entorno, ele também é importante, né? E aí sim eu vou ter que fazer uma documentação dessa informação, né? Carol, quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá, Tércia. Isso é muito fundamental, né? Então, dentro da nossa monografia, vamos ter vários itens, né? E um item dele lá vai ser a localização, né? Onde o nosso projeto vai estar inserido. Por que a gente escolheu essa localização, né? Então, como o nosso objeto de estudo vai se localizar dentro de um espaço urbano, né? Então, a gente precisa de um local central, a gente precisa de um local que atenda a um setor específico da cidade, a gente precisa que seja numa franja urbana, que ele esteja numa área mais isolada, ou a gente quer que ele fique dentro do espaço já consolidado. Isso vai depender muito do que a gente precisa, do que a gente vai propor, né? Então, pensar, se a gente vai propor alguma coisa que é para a cidade como um todo. Então ela tem que se localizar numa região onde vai ter ônibus, onde os pedestres conseguem acessar, onde tem estacionamento e tudo mais. Agora, se a gente for pensar numa área específica, então tal região está carecendo de uma creche, ou de um centro de convivência, ou de uma UBS. Então, dentro dessa região, qual espaço é mais adequado para isso, né? Como essas pessoas vão conseguir chegar até esse ambiente, ter um fácil acesso, né? Então, tudo isso, como que a gente vai descobrir? Primeiro, fazendo um levantamento da nossa cidade, né? Onde a gente vai implantar aquilo. Então, vendo aí os dados do IBGE, vendo os mapas de zoneamento, vendo plano diretor, né? Então, quais são as diretrizes do plano diretor daquela cidade? E ele vai te indicar algumas coisas que estão faltando naquele lugar, né? Então, é muito legal a gente ver todas essas legislações, né, que estão disponíveis aí, e aí a gente consegue escolher o nosso espaço. A gente vai escolher de primeira? Não, provavelmente não. A gente vai pensar em umas 2, 3 ou até 4 áreas, né? E a partir dessas áreas, vamos entender onde se encaixa melhor, né? Então, essa questão da análise morfológica é fundamental para que o nosso objeto seja utilizado de uma maneira adequada e que a gente não traga um transtorno para todos os usuários e moradores daquela região, né? Então, como que a gente vai fazer? Vamos acessar quais são as linhas de ônibus? Vamos entender se existe algum equipamento já realizado na cidade? Qual a distância desse equipamento para a minha área de intervenção, né? Quais são as possibilidades das pessoas chegarem ali a pé, né? A gente tem uma boa iluminação, a gente tem caminhos agradáveis para essas pessoas, né? Ou o que a gente precisa trazer além do nosso objeto para esses espaços? E aí, lá vem uma dica, então, as diretrizes, né? A gente vai resolver tudo no nosso projeto? Lógico que não, a gente está num processo aí de aprendizado e queremos proporcionar algo de novo para a sociedade, mas a gente não vai conseguir resolver tudo. Então, vamos propor diretrizes, né? Então, aqui a gente precisa de mais uma linha de ônibus, aqui a gente precisa trabalhar a iluminação, aqui essa praça não está cumprindo a função dela, né? Está faltando alguma coisa ali na outra região. Então, esses aspectos são muito legais e muitas vezes eles acontecem, a gente descobre eles muito rápido, com pequenas pesquisas. Então, vamos entender qual é esse ambiente aí, quais são os problemas que a gente tem nessa região, para propor não só o nosso objeto, mas também todo um aspecto aí para as pessoas conseguirem se deslocar e acessar o nosso objeto de estudo.
É isso mesmo. Nossa, Carol, várias dicas. Acho que vale muito a pena todo mundo começar a ficar de olho na nossa conversa aqui, no nosso bate-papo, porque tem muita coisa rolando, tem um monte de dicas chegando. E vou dar mais uma dica, gente. Olha, comece a escrever, comece, ainda que seja do zero, comece de onde quer que seja, não fica parado, né? Vamos começar a entender como recortar esse trabalho, né? Entra aqui com a gente, dá um oi, toca o sininho para você lembrar sempre de participar das nossas conversas, de participar dos nossos bate-papos, porque as dicas estão vindo assim, a rodo, né? Carol falou bastante, a Tércia também, sobre o seu objeto de estudo, sobre como entender esse entorno, né? Como entender esse início do seu projeto, que sempre a gente começa, a primeira coisa de tudo, com muita escuta, né? A gente escutar o que pessoas que já passaram por isso, como que elas se resolveram a partir do seu próprio problema, né? Da sua problemática. Vamos entender, falar um pouquinho, Tércia, conta para a gente um pouco sobre recorte de trabalho, né? Como que isso pode ser resolvido. Bom, Raquel, eu queria só completar essa dica, né, com relação a vamos escrever. Uma dica que eu sempre dou para os alunos que eu oriento, começa fazendo perguntas, né? E essas perguntas eu tenho que responder. Essas perguntas motivam buscar informação e essa pergunta motiva você começar a escrever sobre aquela informação, né? Responder as perguntas através da pesquisa e através da escrita. Então, é uma forma da gente tentar começar a fazer um recorte do trabalho também. E a Carol deu uma dica muito legal dessa coisa da diretriz, né? Porque, na verdade, a gente não consegue fazer o projeto de tudo, porque você começa a pesquisar, você começa a ver coisas que, né, putz, eu tenho que botar isso no meu trabalho também? Não. Foca no teu objetivo. O que você se propôs a fazer? Então, traça o teu trabalho, né? Traça a tua pesquisa e separa o que você leu, separa as informações que vão responder as tuas perguntas para você chegar no teu objetivo. O restante, eu posso trabalhar com diretrizes. Eu vi isso e eu proponho que isso seja feito também, né? De alguma maneira, ele tem que ser completado, seja com uma nova legislação urbana para resolver o problema, seja com uma parceria que eu posso propor, né? Público-privado, para fazer mobiliário urbano, enfim. Né? Então, assim, coisas que estão além do que era proposto no meu objetivo, eu posso colocar isso como diretriz, né? Lá nas minhas considerações finais, eu posso falar um pouco sobre isso, conversar um pouco sobre isso dentro do momento em que eu estou pesquisando sobre o assunto, mas não fugir da conversa. A gente, acho que foi na segunda live que a gente trouxe o Marcelo e a Tenille, a gente falou muito dessa coisa do funil, né? O Neto falou da coisa do funil, e é bem isso, né? O que é o recorte do trabalho? A gente coloca todas as informações lá, né? É como se fosse, sabe aquele globo de bingo, sabe? Que tem um monte de papelzinho lá dentro, então, de repente, você vai lá, aperta, cai um negocinho, né? Aquilo tudo é o repertório que te cria. Esse globo cheio de papelzinho, aqueles papelzinhos são tudo aquilo que você leu, né? Então, eu começo a tirar os papelzinhos e começo a ver esse papelzinho me serve, esse papelzinho, sabe? Um cabe na minha cartela, outro não cabe na minha cartela. Com a diferença que eu não vou fazer um sorteio, eu vou começar a usar todos os papeizinhos que estão ali dentro, né? E separar os papeizinhos que não vão caber na minha cartelinha e vou colocar na minha cartelinha os papeizinhos que cabem. E aí eu começo a organizar meu trabalho, fechando o assunto que eu vou tratar, sempre de foco no objetivo, né? Então, eu começo, a partir do momento que eu já entendi né, qual é o objeto que eu estou pesquisando, o espaço que eu vou criar, eu já entendi para quem eu vou fazer e já entendi aonde que ele vai ficar. Né? Então, eu consegui fazer a leitura disso tudo e comecei a separar. A partir do momento que eu faço essa separação, eu consigo passar para um outro passo, né? Antes mesmo do projeto, que é a quantificação. Projeto que eu estou dizendo, desenho, né? Porque quando a gente começa a pesquisa, a gente já está projetando.
Quando a gente vai atrás da legislação, né, a gente falou muito disso, né, nas fontes de pesquisa, como que a gente vai dimensionar um programa de necessidades. Então, assim, eu vou atrás de um código de obras, eu vou atrás a gente falou das normas, né, na live passada. As normas, quando eu vou fazer pesquisa, de eu entender que eu tenho referências a buscar para começar a quantificar, eu já estou fazendo meu projeto, né? E aí eu começo a separar o que eu vou usar, o que eu não vou usar, e começo a dimensionar isso. Então, eu já vou fazer meu objeto para tantas pessoas, né? E eu consigo montar o que vai ter no meu programa de necessidades, baseado naquilo que eu estudei, naqueles estudos de caso que eu fiz, né? Naquelas demandas das conversas que eu tive, naquela cidade especificamente, porque equipamentos se diferenciam pelos programas em função das demandas né, do local, da cidade e tudo mais. Alguns têm algumas coisas que são básicas, como, por exemplo, as unidades de saúde, né? Tem manual para isso, que você tem no Ministério da Saúde, que te dá lá as referências de UPA tipo 1, tipo 2. Então, assim, qual que é o programa que tem que ter ali, né? Para eu atender, inclusive, um projeto que eu vou dar entrada no Ministério da Saúde, né, como profissional. Então, assim, a gente tem efetivamente que começar a fazer esse recorte, botando no funil e tirando ali aquilo que realmente interessa para o nosso projeto. Então, da mesma maneira que eu faço tudo aquilo que eu estudei, todos aqueles estudos que eu fiz para começar a fazer meu projeto, eu também seleciono a área do meu projeto. Carol deu a dica, pega mais de uma área, né? Pega mais de uma para você não ficar numa só. Pode ser que, em alguns casos, eu já tenha uma coisa premeditada, já tenho um espaço ali destinado para aquilo, né? Até por legislação, alguma coisa nesse sentido. Então, eu posso usar aquele local e justificar. Então, se eu já tenho ele já predestinado para aquele uso, eu justifico, né? E faço as análises de impacto e de relação de vizinhança que eu tenho daquele objeto que eu estou projetando. Então, esse funil começa a colocar aí. E nós vamos parar por aqui, porque senão nós vamos entregar todo o jogo, né? Porque na próxima live a gente ainda vai falar mais um pouco ainda de como a gente vai começar a fazer esse projeto. E vamos depois abordar todos. Isso mesmo, olha só que bacana, como foi incrível essa live. A gente falou sobre como começar a escrever, sobre como organizar suas ideias, que a gente já falou sobre como coletar essas ideias na live passada. Mais uma vez, a gente está no seu tema, a história do TFG, ou TCC, ou TGI, como sua escola chamar, mas né, o produto final da sua graduação. Falamos também, né, sobre como escolher seu tema, falamos sobre como coletar informações e aqui como começar a desenvolver, né, essas informações. Até você falou muito bem, o projeto começa desde a primeira ideia de tema, você já está projetando, então, sem medo de escrever, sem medo, né, da escrita, que faz parte da nossa formação. Comecem, né, as dicas estão aqui. Qual que é a dica que eu acho que a gente fala em projeto e em texto, monografia, o que quer que seja? Sai do zero, começa ainda que seja da maneira mais informal possível, mas sai do zero, começa essa caminhada e depois você vai ajustando isso conforme as normas, conforme o seu tema e organizando da maneira que você achar mais adequada. Carol falou de post-it, Tércia falou de outras formas, nós somos a velha guarda, todos nós aqui do Word, da mão do texto, temos organizadores como o Trello, entre outros organizadores online, né, que a gente no próprio computador, várias formas que você vai criando a sua própria metodologia. Comece, então, sempre, como eu disse, com a escuta, escute a gente e participe, tire suas dúvidas, perguntem, entenda seu objeto, até você falou muito bem, a Carol também, o João, vamos entender quem é o nosso público, o nosso objeto, e começar a escrever como arquitetos para eles, né? Eu acho que é a nossa o grande início. E vamos falar mais um pouco sobre esse desenvolvimento, né? O passo a passo, como começar, falando do macro para o micro, do que é a visão global da cidade, para chegar ou na edificação ou numa proposta urbanística, sempre tendo esse entendimento, né?
indo de um caminho de uma ideia global, de todas as suas informações que você coletou ao longo do tempo, e depois organizando isso para começar a tomar forma e chegar no seu projeto de TFG, né? E quem mais quer fazer mais alguma consideração, mais uma dica? Eu acho que a conversa está sendo super fluida. Eu gostaria até, já que a gente está encerrando, eu gostaria só de dizer uma coisa, sabe? Essa coisa de escrever, a gente fica com medo, né, de errar, é hora de errar. Então, vamos escrever, vai errar, vai fazer de novo, e até ir acertando. Eu acredito, assim, que essa monografia ela seja simplesmente um caderno justificativo, então ninguém está pedindo que o aluno seja, né, um exemplo de escritor, né? Aliás, dia do escritor, então vamos aproveitar o ensejo, mas a dica maior é que a gente não se frustre em achar que aquele objeto que a gente escolheu para fazer o projeto vai resolver o problema social ligado ao projeto. Então, assim, fazer um TFG sobre sistema carcerário não vai resolver o problema carcerário no país, muito menos das mulheres. Então, isso a gente tem que deixar muito claro que é uma contribuição que a gente está tendo de estudar o assunto e de desenvolver um espaço melhor para esse público-alvo. E não resolver o problema das crianças que estão na rua, não resolver o problema dos autistas, não resolver o problema das mulheres. Nós não vamos fazer isso com o TFG. Tomara que... Isso é só a sua motivação, né? É a sua motivação para poder seguir em frente. E tomara que esses temas que são escolhidos para desenvolver esses trabalhos façam dessas pessoas, né, pessoas melhores, voltadas para esse público, e aí sim poder atuar socialmente com esses assuntos. Então, essa é a minha deixa aqui de hoje. Muito bom. Bom, eu queria só finalizar também, se alguém achar que tem que escrever e isso é chato, esqueça. Porque, na realidade, é o que a Tércia falou, esse texto todo que você vai juntar, pesquisa, dar os objetivos, dar o porquê desse teu trabalho, que pode culminar em um projeto de arquitetura ou num projeto de urbanismo, ele é um texto que tem que ser elaborado de certa forma que quem lê vai entender o que você quer. Eu só quero dar uma dica que é a seguinte, o Oscar, uma vez numa entrevista à Folha de São Paulo, disse o seguinte, Oscar Niemeyer, né? Não o conhece, que foi o seguinte, vários dos meus projetos eu consegui vender não pelo meu desenho, e sim pelo meu texto. Então, olha a importância de como o arquiteto urbanista tem que saber também escrever. Eu acho que essa é a dica. Lembrem sempre disso, né? Às vezes você não está ali muito inspirado para fazer, faz alguma coisa, mas o teu texto é maravilhoso que as pessoas vão entender o que você acabou fazendo. Então, isso eu acho que é a dica que eu deixo aí. Carol. Perfeito. Bom, para me despedir também, gostaria de deixar uma dica. Eu acho que a escrita, o projeto, a fala, tudo isso são meios de comunicação que a gente precisa utilizar, né? Somos profissionais que temos muitas habilidades aí, podemos atuar em diversas áreas, então não se esqueçam que a escrita também é um fator que pode contribuir na sua vida profissional. Além de que pode ser uma grande descoberta também, né? Vai que a escrita é um caminho, um dos seus grandes caminhos do estrelato profissional, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Continuem aqui com a gente. Estaremos sempre aqui juntos. Lembrando que dúvidas pessoais, dúvidas do seu sua própria trajetória, chama a gente, vamos combinar uma mentoria aqui, que a gente tem mentoria para vocês e podemos fazer uma organização desse trabalho em uma parceria muito legal, né? Boa noite a todos, boa noite, Tércia, João, Carol, e até semana que vem.